Olá, eu sou o João e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade aí a uma série que eu tô fazendo no canal, que são de animações esquecidas de cada década. E hoje nós vamos falar de animações esquecidas dos anos 80. Uma década aí recheada de grandes animações, de grandes estúdios. Uma década que tiveram aí muitas animações que deram muito certo, fizeram muito sucesso, mas também houveram outros que não obtiveram o mesmo desempenho e acabaram caindo no esquecimento. E é claro que assim, aqui a gente vai começar a entrar numa década que certas animações fizeram sim um baita sucesso na época, mas que por já ter aí 40 anos, algumas delas ou chegando próximo disso, as novas gerações já não conhecem essas animações, nunca ouviram falar ou nunca tiveram oportunidade. Então, se tratando de pessoas mais novas, acabam por se tornar animações esquecidas. E dessas animações de muito sucesso, nós tivemos Uma Pequena Sereia e O Cão e a Raposa, duas grandes produções da Disney, além da parceria em conjunto com a Amblin Entertainment, lançando uma cilada para o Roger Rabbit, e da Universal tivemos o início da franquia Em Busca do Vale Encantado. Além, é claro, da ascensão das produções orientais, principalmente japonesas, e muito por conta da ascensão do estúdio Ghibli, com grandes títulos como Meu Amigo Totoro, Castelo no Céu e O Túmulo dos Vagalumes. Mas saindo um pouco dessas animações, eu vou aqui abordar outras que não obtiveram o mesmo desempenho ou simplesmente foram esquecidas através das décadas. Eu vou começar com Todos os Cães Merecem o Céu, uma animação americana que segue a história de um cão vigarista chamado Charlie, que após ser traído e morto por seu sócio, Cicatriz, ele vai parar no céu dos cachorros. No entanto, ele retorna à Terra. Com a ajuda de seu amigo Sarnento e uma garotinha órfã, ele planeja sua vingança enquanto se envolve em uma série de aventuras e aprende importantes lições sobre amizade e redenção. E é bem interessante porque é uma animação que ela lida com situações muito importantes, como fidelidade, amizade, amor, vida e morte. São pautas importantíssimas para serem abordadas desde a nossa infância, né? Então é muito legal a gente ver uma animação trabalhando esses aspectos de uma forma muito doce e fácil de se entender. Então é muito legal a gente ver animações como essa serem apresentadas para as crianças, assim elas podendo entender outros aspectos da vida. Nossa segunda animação, nós vamos falar sobre A Ratinha Valente, uma animação americana de 1982, produzida pela Don't Bluff Productions. A história acompanha a jornada de uma camundonga chamada Senhora Brixby, que busca salvar sua família de uma fazenda prestes a ser destruída. Só que temos um grande problema: um de seus filhos acaba por adoecer, o que a impede de fazer a mudança. Em busca de solucionar esse problema, ela vai em busca de ajuda, e ela acaba por descobrir que seu falecido marido participava de uma seita secreta em conjunto com os ratos. E é uma animação bem legal, porque ela tem uma veia mística e ela tem uma pegada meio Planeta dos Macacos, porque são ratos e camundongos que fugiram de laboratório, eles desenvolveram inteligência, eles agora se escondem dos humanos, porque senão os humanos vão acabar com eles, porque eles agora são seres mais evoluídos. É muito parecido, assim, a proposta com o Planeta dos Macacos, mas é claro que ali numa versão de animação, uma história mais simplificada e com a roupagem dos ratos. Mas é muito boa a animação, visualmente ela é muito bonita, a história é bem bacana, apesar de que eu tenho uma leve crítica que, assim, ela demora um pouco pra pegar um ritmo e começar a acontecer as coisas. Eu acho que ela poderia ter encurtado ali a primeira meia hora em 15 minutos e ter desenvolvido a segunda parte. Eu achei que teria funcionado melhor, mas ainda assim é uma ótima animação. É bem diferente do que a gente tá acostumado ali com as outras histórias, então vale muito bem a pena ser assistida. Em terceiro lugar, a gente vai aqui com o Caldeirão Mágico. Pra muitos de vocês vai ser uma certa polêmica, porque essa é uma animação da Disney e, querendo ou não, quase que tudo da Disney dá certo, ou então tem um certo nome, mas eu acho nada mais justo colocar essa animação aqui, porque apesar dela ser da Disney, ela quase causou a falência da Disney na época, porque ela foi um fracasso de bilheteria. Na época ela já não deu muito certo, e hoje em dia poucas pessoas falam sobre ela, o que eu acho muito triste, porque é uma das minhas animações da Disney preferidas, assim, desde criança eu gostava muito dela. Ela segue a história de um jovem chamado Taran, em uma jornada para impedir que um caldeirão mágico caia nas mãos do maligno Rei Corneta. E aqui nós vemos esse embate, né, do jovem Taran tentando impedir que o Rei Maligno consiga obter o caldeirão mágico, e o rei acaba por descobrir que a porquinha que o Taran cuida, ela consegue transmitir visões através de uma bacia com água. Eu gosto muito porque ela mistura ali uma categoria
que eu amo demais, que é Espada e Feitiçaria. E é uma animação muito maneira, porque ela é quase como se fosse um RPG, né? Nós vemos ali dragões, necromante, paladino, que seria ali o Jovem Tarã, feiticeiros, bruxas, vemos fadas, vemos ali Doppelganger. É muito legal pra quem já gosta de um RPG, pra quem gosta de animação da Disney, porque ela também tem ali elementos da Disney, mas ela tem uma originalidade, uma diferença ali entre as outras animações, e é realmente uma pena que ela não tenha o seu devido valor, porque ela é muito bem feitinha e é muito boa. Nossa quarta animação, nós vamos pra Oliver e Sua Turma, uma das animações preferidas aí do meu melhor amigo Pablo, uma animação americana e também produzida pelos estúdios Disney. A história segue um gatinho órfão chamado Oliver, que se junta a um grupo de cães de rua em busca de um lar e de aventuras. De início, o gatinho ele não é tão bem aceito pelo chefe dos cachorros, eles têm ali um preconceito com os felinos, mas de pouco em pouco o gatinho vai conquistando o coração de cada membro do grupo. É uma animação assim muito simples, ela lembra de outras animações também, mas ela tem ali a sua personalidade, a sua originalidade. É interessante porque, por mais que tenham ali muitas animações importantes da Disney, não foi uma década também 100% boa pra eles, porque foram duas animações aí que hoje em dia quase que ninguém se ouve falar delas. Pra ser sincero, Oliver e Sua Turma eu só fui conhecer e assistir cerca de um ano e pouco atrás. O meu amigo me apresentou, porque antes disso eu não fazia ideia sobre ela, mas é uma animação assim bem legal, bem maneira, simples, mas muito bem executada. E por último eu vou aqui falar sobre a mais esquecida de todas, uma que eu não fazia ideia da existência, eu só fui descobrir pra fazer esse vídeo, então eu tive que assistir ela, que é A Torradeira Valente, uma animação americana de 1987, produzida pela Imperial Pictures e Young Film Productions, acho que foi distribuída pela Disney, mais uma produção que tecnicamente pertence ali ao grupo Disney. A história segue um grupo de eletrodomésticos que embarcam em uma jornada para encontrar seu dono, que após serem abandonados em sua casa, eles partem em busca de reencontrar seu dono. Porque assim, essa animação, ela é muito interessante porque ela é muito parecida com a história de Toy Story, muito mesmo. E é muito interessante porque um dos produtores executivos dessa animação se tornou aí um dos sócios fundadores da Pixar. Então, com certeza, eu acredito que deve ter sido ele quem teve a ideia de criar o Toy Story, que foi a primeira animação da Pixar. Porque nada mais é do que essa história, só que ao invés de serem eletrodomésticos, que por si só é uma coisa muito bizarra, eles transpuseram isso para brinquedos, o que deu muito mais certo, né? Então, assim, essa animação, imagine uma versão esboço do que seria o Toy Story. Ela é muito mais simples, acaba sendo um pouco mais rasa também. E aqui eu vejo um problema que eu não consegui simpatizar muito com os personagens porque eles são eletrodomésticos, então é difícil você conseguir simpatizar ou criar um certo apego com uma torradeira, com uma luminária. Por isso que Toy Story fez muito mais sucesso, porque ali você conseguiu pegar brinquedos com feições, alguns deles ali humanizados, o que deu ali um certo apego emocional, que aqui a gente não consegue, justamente pelos motivos pelos quais citei. Se você tiver por acaso interesse em assistir, veja muito mais como um tipo de estudo para ver como que aquilo ali acabou de certa forma dando origem ao Toy Story, ou se você é um assíduo consumidor de animações em geral, então acho que vale a pena porque é uma animação aí que pouquíssimas pessoas viram. Quem mais viu essa animação foi o pessoal assim com mais de 40 anos, mas quem é mais novo ali com certeza nunca deve ter ouvido falar dessa animação, então fica a dica aí pra quem quiser, mas não espere muita coisa dela. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, assim vocês vão estar me mostrando que estão gostando de me acompanhar e me incentivando a continuar produzindo conteúdo. Então é isso e um forte abraço.